Guilherme Gonçalves é, antes e sobretudo, um advogado militante. Militante em vários sentidos, né? Eu tenho um histórico de militância junto à esquerda, fui filiado ao PT muitos anos e eu sou sobretudo advogado. Eu advogo muito, sou bem conhecido na área de direito eleitoral e também advogo em direito público. Eu tenho 53 anos agora, sou casado, muito bem casado há 10 anos, já tenho 3 filhos, casado com a Ana Carolina Cleve. E nesse contexto, né, o que me impressiona do processo da Lava Jato é que eu sempre fui um advogado muito ativo, né? O que me chocou quando eu virei vítima da Lava Jato é que eu comecei a me sentir não mais a solução. Parece que eu virei um problema. Eu tinha consciência histórica, meus pais, inclusive, se conheceram numa reunião da Juventude Universitária Católica, minha mãe sempre foi militante da área de educação no Paraná, todo mundo a conhece, ela já foi homenageada pela PP Sindicato. Eu sempre tive um histórico de formação e eu jamais imaginei que na minha maturidade profissional eu fosse viver algo muito parecido com o que eu lia, estudava e via da época da ditadura militar, né? Até porque eu convivia com muitos personagens do que foi a Lava Jato, né? Eu tenho quase certeza que o Deltan Dallagnol, se não foi meu aluno, ele ficou perto porque eu dei aula de Direito Eleitoral na Federal entre 2002 e 2004. Eu desenvolvi o primeiro currículo da graduação de Direito Eleitoral da Federal, dava aula também na Unibrasil, que por coincidências que a vida só dá hoje, um dos acionistas da Unibrasil é o professor Clemerson Cleve, sócio do Wilson Ramos Filho, o Xixo, que eu também conheço desde a década de 80, sou casado com a filha do professor Clemerson, a Carolina é filha do Clemerson. Então aquilo, quando eu percebi que contra a Dilma, contra a reeleição da Dilma, a partir daquela irresponsabilidade do Aécio Neves, advogados que eu não vou dizer o nome, mas do direito eleitoral, muito que estavam convencidos de toda a situação, hoje reconhecem o perigo que foi. E quando eu percebi a Lava Jato avançando, eu comecei a notar, pela convivência que eu tinha com esses caras, que o problema não era o PT. O PT era o alvo da vez porque a gente tinha acabado de ganhar a reeleição com a Dilma. Na verdade, esse pessoal da Lava Jato, esses procuradores, o juiz Sérgio Moro e os outros que estavam em volta, eles têm uma origem muito parecida. Eles são os filhos da classe média, média alta, do establishment do Estado. Poucos ou nenhum deles, até onde eu sei, tiveram convívio com o movimento estudantil, como nós fizemos, e de repente percebem, aí a tal da vaidade, que são vistos como salvadores da pátria. Com o discurso anticorrupção, que quem estudou a história humana sabe, pelo menos dos últimos 200 anos, a utilização do discurso moralista normalmente redunda em ataques à esquerda, a quem tem uma visão mais humana, e a ascensão de totalitarismo, né? Sobretudo totalitarismo de extrema-direita. No Brasil foi assim com o Getúlio Vargas, foi assim com o golpe militar do João Goulart, os golpes que se disseram, e a Lava Jato acabou, né? A Lava Jato é a semente do bolsonarismo, né? Ela é a consecução disso, mas mesmo quem estudava jamais imaginava. Eu sabia que tinha uma crise, eu sabia que a Lava Jato estava entrando pesado, né, contra o Partido dos Trabalhadores e seus principais líderes. Era perceptível que havia um ataque contra a política, porque o PT era mais evidente, mas eles atacaram toda a base do governo. Aí que eu fui vítima. Eu até imaginava, pela minha relação histórica, na época eu era muito conhecido, porque coincidiu, eu advogo em direito eleitoral desde 95, eu sou talvez hoje o advogado em atividade mais antigo no direito eleitoral do Paraná. Nós fundamos aqui com vários outros eleitoralistas o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral em 2008. O Paraná é uma grande referência, o nosso instituto regional é o mais forte instituto, é reconhecido nacionalmente. Nós fazemos aqui desde 2008 o maior congresso. Então a minha notoriedade tinha elementos do direito eleitoral, né, com o fato de eu ser historicamente visto como um advogado da centro-esquerda. Eu advoguei para o Paulo Bernardo Pugliese, para o Ângelo Vagnoni, todas as campanhas do PT desde 96, ou eu estava nelas ou era coordenador jurídico. Fiz campanhas pelo interior, Ponta Grossa, coordenei a campanha do Péricles de Mello, 2 campanhas que ele sagrou vencedor. Em Londrina eu fui advogado de uma campanha da Márcia Lopes. Em Maringá eu ajudei quando o Zé Cláudio Batista foi candidato a prefeito e coordenei do NVR, então era muito conhecido. E aí acontece da Gleisi se eleger senadora, né? Eu fui advogado dela em 2008, Paulo Bernardo ministro, acabamos criando uma relação pessoal forte, eu e o Paulo Bernardo, e com a Gleisi também, mais diretamente com o ministro Paulo Bernardo. A gente lança a candidatura dela em 2008, sabendo que era difícil ganhar do Beto Richa, mas num projeto progressista para 2010, na sucessão do Lula, e deu certo. O Osmar Dias perdeu a eleição por muito pouco, mas nós elegemos a Gleisi e o Requião senadores no mesmo grupo político, e eu era advogado de todos eles.
Vem o início do governo Dilma, Paulo Bernardo, muito próximo da ministra Dilma, vai para as comunicações, e a Gleisi, senadora, logo no início do governo, acho que 2011 ou 2012, vira ministra-chefe da Casa Civil. Era o chamado Casal Poderoso. E quem que era o advogado do Casal Poderoso? O Guilherme Gonçalves. Então eu sofri um processo, eu tinha escritório em Brasília na época, desisti de trabalhar em Brasília no final de 2012, para o início de 2013, meu sócio, inclusive, hoje meu ex-sócio, hoje é um advogado muito bem sucedido lá, porque Brasília tinha um jogo que não era o que eu gostava, e eu gosto até hoje, eu sou advogado militante. Enfim, mas eu continuava advogando para o PT, para o pessoal todo. Vem 2014, a Gleisi é candidata a governo, eu trabalho junto com outros advogados. Quando vem 2015, eleição da Dilma, aquela crise toda, ação contra a Dilma e Temer vice, começa a se articular o golpe. Durante o primeiro semestre de 2015, eu comecei a ver que eles estavam sendo alvos. Paulo Bernardo e a Gleisi começaram com uma denúncia do financiamento do Odebrecht, onde aparece aquela maldita, aquela planilha que usa um termo absolutamente deselegante contra a ministra Gleisi, e aí focando no Paulo Bernardo, e eu comecei a desconfiar que eu ia levar alguma... Falei, vão tentar me botar nesse rolo, né? Eu não tinha nada a temer, né? Tinha prestado serviço, tinha uma advocacia enorme, eu advogava não só em direito eleitoral, eu advoguei até o final de 2012, eu era o diretor jurídico do Grupo Massa, do atual governador Ratinho Júnior, eu advoguei para o Ratinho desde 97 até 2012, meu escritório era referência na área de transporte coletivo, meu escritório era referência na área de meio ambiente, eu tinha ajudado a licenciar o que hoje é o Centro de Tratamento de Resíduos, e tinha essa notoriedade junto com a Gleisi e o Paulo Bernardo. Aí eu vejo que teve uma operação contra uma empresa que eu tinha atendido até o final de 2014, início de 2015, chamada Consiste, num projeto técnico que envolvia uma situação. Eu tinha feito o meu trabalho, e muito bem feito, um contrato eu tinha verificado tudo, porque eu tive muito acesso pela relação que eu tinha, foi procurado muito, eu brincava que toda mês eu perdia a oportunidade de ficar milionário, porque vinham as propostas mais escabrosas, né? E aí a gente tem que fazer uma autocrítica de fato. O escalão intermediário, não a cúpula do governo. Há um escalão intermediário em Brasília que, se for governo Lula, eles são Lula, se for governo Temer, são Temer, Bolsonaro. E é esse escalão que, na minha opinião, nesse processo de financiamento de campanhas que a gente tinha e tal, provocou um grande estrago. E o engraçado é que esse escalão é o escalão que se livrou da Lava Jato através das delações premiadas. No meu caso, o delator do meu caso, ele ganhou, pelo contrato que tinha, 12 vezes mais do que eu que fiz todo o serviço, e ele foi o delator. Né? Ele construía relações e tal. Então o delator se saiu muito bem. Por quê? Porque ele devolveu lá 10% do que ele comprovadamente faturou e inventou as histórias mais escabrosas. É muito interessante, porque no próprio depoimento dele no meu processo, ele disse, não, o Guilherme era um fantástico administrativista, era bom, era isso, a gente fez isso, fez aquilo. Não, mas no processo da Constituição, não, no processo da Constituição ele não fez nada. Então assim, é uma coisa assim flagrante, às vezes me dava a impressão até que ele estava tentando se justificar. Enfim, aí arma-se aquela situação, eu acho que eles iam fazer algum tipo de investigação, me preparei para ir depor. Um belo dia, acordo com a Polícia Federal no meu escritório, 6 horas da manhã. 13 de agosto de 2015. Eu levei um susto, mas fiquei tranquilo, não tinha nada. Aí eu vi que meu então coordenador financeiro entrou em pânico, eu não entendi por quê. E aí eu entreguei tudo, revelei tudo, e aí eu percebi que, na verdade, eles vieram atrás de mim, mas para pegar, sobretudo, a ministra Gleisi. Na época ela era ministra da Casa Civil ainda, eu acho que o ministro Paulo Bernardo tinha saído das comunicações e estava para ser nomeado na Itaipu. Por quê? Porque eles chegaram com uma busca e apreensão a pretexto da Consiste, 10 minutos eles iam no meu escritório, eles começaram a mexer nos arquivos, viram Gleisi, Paulo Bernardo, um monte de coisa, pediram uma extensão de mandato, o Sérgio Moro deferiu em 10 minutos. Veio por fax no meu escritório, e aí eu entreguei tudo. Eu falei, vocês querem pegar? Eu falei, olha, isso aqui é o escritório da advocacia, eu tenho inúmeros clientes. Eu falei para a delegada lá, que estava uma tal de Renato, eu advoguei para o Ratinho, tem vários deputados federais de vários partidos que são meus clientes, o que vocês querem olhar? Da Consiste é isso aqui, está aqui os contratos, está aqui o serviço, está isso. Não, mas tem coisa do Paulo Bernardo da Gleisi que quero pegar. Tá bom. Pegaram tudo e aí acabou. Aí da Rede Globo foi aquele show de noite. E aí eles me acusavam, porque assim, como eu tinha uma relação muito próxima, eu não era só o coordenador jurídico, eu tinha uma relação política. Quem milita sabe o que eu estou falando. Então eles, por exemplo, teve um motorista que trabalhou na campanha de 2010, ficou um ano desempregado, eu peguei ele para dirigir para mim em 2011, 2012. Mas ele dirigia para minha filha.
E eu pagava lá um X por mês. Quando o Paulo Bernardo e a Gleise vinham para Curitiba, eu disponibilizava ele para atendê-los. Eu tinha uma relação próxima, eu ia para Londrina, na época eu era casado com uma menina que era de Londrina, e aí eu deixava. Aí eles pegaram um e-mail meu, saiu na Rede Globo, onde o meu administrador financeiro perguntava, e o Hernani, que era motorista? Eu falei, não, vamos manter o Hernani porque ele atende bem os ministros e a minha filha gosta dele. O troço é tão safado que eles põem esse e-mail como prova de que eu tinha alguma relação espúria com a ministra Gleisi e o Paulo Bernardo, só que a Rede Globo apagou a parte final, onde dizia que ele dirigia para minha filha. E aí foi. Deu aquela confusão, eu tomei um monte de procedimento no escritório, eu entreguei tudo, na época era o Sérgio Moro, competente. Eu falei, tá aqui meu patrimônio, tá aqui o que eu comprei, tá aqui a nota fiscal, e estava tudo redondo, não tinha nada. Passa um mês, nesse processo, que era a ação penal 4130, é a primeira ação penal que o Supremo reconhece que não era a competência do Moro. Então foi o primeiro processo que acabou a competência universal da Lava Jato. E o processo é remetido para São Paulo. E fica um ano parado. Esse ano parado, aí depois a Vaza Jato revela, os procuradores de São Paulo, como os procuradores amestrados de São Paulo e os de Curitiba estavam em permanente contato. Porque já havia uma tentativa, já havia uma visão política que era preciso arrebentar com a Gleisi, né? E o governo, Dilma e aquela coisa, e crise e tal, fica um ano parado o processo. Em junho de 2016, e eu pagando um advogado para todo mês ir lá, o doutor Guilherme está à disposição para depor. Eu achei que não ia ser denunciado, eu falei, eles viram tudo, eu não desvio dinheiro, não lavo dinheiro. Tudo que eu fiz para Consiste tem nota, tem trabalho prestado, ganhei coisa no TCU, fiz o diabo. Falei, vamos arquivar. Eu viajo para Portugal, depois de um ano, me resguardei, com a hoje minha esposa, para pedi-la em casamento em Portugal. O troço tem drama. Eu avisei que ia viajar, eu viajo no começo de 18, 19, eu peço minha mulher em casamento dia 22, vou dormir feliz que ela aceitou, no dia 23 eu acordo com a notícia que tinha sido decretada a minha prisão no meio da Operação Custo Brasil. Porra, claro, meu advogado em pânico, eu vim e me entreguei, fiquei só 3 dias preso na Polícia Federal de São Paulo, Paulo Bernardo. Eu descobri que eu tinha uma quadrilha enorme, não sabia que minha quadrilha era tão grande, né? Eu brinco com o seguinte, eu fui o único cara que descobriu que tinha uma organização criminosa na cadeia, quando estava preso, porque eu não sabia que era tão grande. Eu fui o único lavador de dinheiro da história da lavagem de dinheiro mundial, que eu teoricamente recebi esse contrato para lavar dinheiro para o Paulo Bernardo. Se somar o que eu ganhei deste contrato, mas os outros contratos que eu tive advogando, por exemplo, para a Gleisi em 2010, para alguns candidatos PT em 2012 e para a Gleisi em 2014, eu recebi X. Quem é o lavador de dinheiro? Ele recebe lá 100 mil reais, fica com 20 e devolve 80. Não sei o valor exato, mas eu recebi 100, não devolvi nada e botei mais 20. Então eu sou o único lavador de dinheiro que teve lucro na história, né? Eu até brinco que eu ia ser expulso da Associação Mundial dos Lavadores de Dinheiro. O processo corria há 10 anos, porque via, voltava. O que eu notava é que o judiciário tem uma dificuldade, e aí eu falo pela minha experiência como advogado eleitoralista, nos outros casos, porque no meio da Lava Jato descobriram que a maioria dos casos era de financiamento ilegal. Então eu advoguei em inúmeros casos aqui no TRE do Paraná, onde pessoas que foram alvos da Lava Jato, como a acusação é que tinham recebido uma doação eleitoral ilegal, a competência da Justiça Eleitoral, o Supremo definiu e veio para cá. Então o que eu percebi? Eu percebi que havia no Judiciário Federal uma dificuldade de se livrar da bomba. Porque quando vai se desmontando as farsas acusatórias montadas, os juízes têm dificuldade de absolver. Aí eu advoguei aqui em casos, advoguei no caso do Beto Richa, por exemplo, eu era advogado dele quando os processos foram anulados aqui no TRE e depois no Supremo Tribunal Federal. E o meu processo estava há 10 anos em São Paulo. Eu falei, tô de saco cheio, eu queria ser absolvido no mérito. Mas nenhum juiz queria julgar, prorroga, defere e tal, eu já tinha prestado interrogatória 4, 5 anos atrás. Aí recentemente eu entrei com uma pedido de extensão onde é reconhecida a suspeição do Moro pelo conluio, né, do Sérgio Moro com os procuradores, e nesse caminho veio a Vaza Jato. Eu não vou falar aqui tudo da Vaza Jato, mas assim, é apavorante. Eu digo assim, a gente estuda teoricamente por que se exige do Ministério Público ser imparcial. O meu caso mostra quanto isso é importante. Eu não sei por que até hoje. Eu pensei assim, será que eu mandei o Deltan para fora da sala quando ele fazia direito eleitoral? Porque na Federal ele era um personagem obscuro, ele sentava no fundo, cabelão comprido, era um surfista.
Não lembro, né? Aí que eu fui descobrir que entre a busca e apreensão em 2015 até a Custo Brasil, os procuradores de Curitiba e São Paulo ficavam se falando. Um ex-sócio meu, que é um outro problema que fez delação, ele tentou negociar com o Deltan e com a Lava Jato, inclusive a irmã dele, que tinha sido colega de sala do Deltan, ela abre a porta para ele lá tentar negociar, eu e o outro advogado que trabalhava comigo, para tentar se blindar das supostas coisas erradas que ele fez. E aí você vai ver os diálogos, é pavoroso, eles invadem minha vida pessoal. Eles tem vários diálogos deles falando, mostra como que eles armaram para ir no meu escritório. Eles já sabiam da minha relação com a Gleice, então eles fazem uma reunião, isso eu lembro de cabeça, no dia 11 de agosto, eles conversando, precisamos ir lá no Russo para ver aquela operação lá. É aquela operação que vai pegar o cara da VIP, a VIP era a Gleice Hoffmann, o cara da VIP era eu. Então eles vão, conversam com o Moro no final da tarde do dia 11, entram com um pedido, isso a primeira, a Pichuleco 2 que veio em cima de mim também, entram com um pedido no meio do final da tarde do dia 12, um pedido cheio de documento, o Moro dá um despacho enorme em meia hora e no outro dia 13 eles estão lá. Depois disso, quando acontece do ministro Toffoli dizer que não era competência de Curitiba, mas de São Paulo, eles descem o cacete, é uma coisa mais horrorosa que a outra. E aí o pessoal de Curitiba e de São Paulo meio que se une para tentar ajudar. E aí quando acontece, aí você vai ver nos diálogos, porque eles estão dentro de uma cronologia, quando chegar perto eles falam, pô, precisamos daquela operação e tal. Quando é feita a operação, aí aparece que eu estava em Portugal, aparece eles entrando na minha casa, falando, nossa, aí eles falam, por exemplo, ele não é só namorado, ele é casado com a filha do Clemerson. Porque o professor Clemerson é um constitucionalista conhecido, foi orientador do Moro, né? Até brinco com ele hoje como é que ele deixou aquele moço se formar, né? ser mestre. Então eles revelam coisas íntimas, fazem brincadeira com as roupas da minha mulher, falam, assim, é um negócio nojento, no nível daquela, uma das moças que fala disso, uma das procuradoras, é aquela que depois veio falar aquela barbaridade quando o neto do Lula morreu, acho que é Jeruso o nome dela, que ela inclusive depois pede desculpas publicamente. Ela já tinha feito umas canalices no meu caso, mas o que me chama a atenção é o ódio que o Carlos Fernando, aquele famoso Carlos Fernando, tem de mim. Eu não sei o que eu fiz com esse cara. Eu só convivi com esse cara em um outro seminário de direito eleitoral e ele foi padrinho de casamento de um colega dele, não vou dizer o nome, hoje está no outro cargo até, e eu dividi uma mesa com ele. Eu nunca mais conversei com esse infeliz. Ele fala nas gravações da alegria deles terem me prendido, que eu era o preso favorito dele, que queria que eu apodrecesse na cadeia, que era bom que tivesse me prendido porque teria feito um favor ao meu sogro, porque meu sogro seria contra o relacionamento, um nível de baixaria que é assim chocante. Por que os promotores... Então assim, o que eu percebi? O Ministério Público precisa ser impessoal, não é lógico fazer isso. Imagina, eu nunca tinha tido nada na minha vida, eu já era um advogado reconhecido, de livro publicado, eu era recebido por ministro do TSE, pelo presidente do TSE, todo mundo me conhecia, do nada eu viro bandido e o cara me trata dessa maneira, né? Então esse processo andou, cada vez que produzia uma prova era uma desconstrução, então eu juntei uma auditoria para mostrar que não tinha como ter lavagem de dinheiro no meu escritório, aí a tese brilhante, eu fiz uma defesa, porque primeiro eu entendi que estavam me acusando de pegar dinheiro público. O serviço que eu fiz, a empresa, aí esse negócio de consignado roda, né? O que essa empresa que eu atuei fez? Eu desenvolvi toda a estrutura jurídica necessária para ela prestar serviços para a Associação Brasileira dos Bancos e para as empresas, que é o Sindicato das Agências de Previdência Privada. Quem pagava a empresa que me pagava eram os bancos privados e a Previdência Privada, porque o governo federal não tinha isso, os bancos públicos já tinham um sistema. O que essa empresa fez na época, ela conseguiu desenvolver um software que fazia tudo conversar, o sistema do SERPRO, o sistema dos bancos, o sistema da Previdência Privada com a farmácia do seu João. Eu disse, olha, pode comprar o sistema, ninguém é obrigado a usar, a empresa cobrava um valorzinho pequeno lá para colocar, e na época que eu trabalhei depois, foi a época que o consignado, isso está provado nos autos, teve o menor spread da história. Eu não recebi um centavo. Quando saiu a operação na manchete, tiraram o dinheiro dos aposentados, um horror e tal, não tinha nada a ver com isso. Quem pagava a gente era banco, quem pagava a Consiste, que era a empresa que eu era advogado, eram bancos privados. Do ponto de vista jurídico, o que a Consiste prestava era o que a faxineira prestava, o assistente do computador, mas era um troço específico. Agora me pergunte se os bancos e o sistema financeiro foi processado. Não, quem pagou a conta, quem era o corruptor, nem apareceu no processo.
Então, aí 10 anos depois, e aí quando eu voltei a advogar, né, claro, em 2016 eu me contive um pouco, e a partir de então, tudo que foi acontecendo se consolidou aquilo que hoje todo mundo sabe. Isso era um projeto político, claro, né, que tem hoje talvez os dois mais evidentes desse jogo todo, sejam o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que hoje, né, tiraram o véu da imparcialidade e são lideranças extremistas de extrema-direita, hiperconservadores, né? Que inclusive teve uma entrevista bonita recente do Bernardo Belo Franco, na Roda Viva, recente não, que ele fez com o Deltan Dallagnol, onde ele fez 3 perguntas que mostraram que aquele cara jamais podia estar como procurador da Lava Jato. O ódio que eles têm do Lula, do PT, da esquerda, é um ódio visceral, né? Não sei se um filho do Bolsonaro fosse juiz e outro procurador, teriam a coragem e a disfarçatez que esses caras tiveram. E eu falo isso de quem os enfrentou, porque daí o que aconteceu? Quando eu fui solto, quando eu vi o processo, falei, não, eu não vou ficar quieto. Eu estou desde 2018 dando porrada nesses caras. Porque eu vi o mal que eles fizeram, não é só para o sistema econômico, é para o sistema político brasileiro. A partir desse moralismo de 5ª categoria deles, eu advogo para prefeitos que tiveram vidas destruídas, porque esse comportamento midiático, moralista, corrupção, 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 só fala em corrupção, o cara que é senador, não fala mais nada. Esse comportamento, ele envolve as instâncias menores. Então eu, como advogado eleitoralista e que faz a defesa em improbidade administrativa no meio com o criminal, percebo quanto mal esse casou para o país. Objetivamente, nós temos um país, o país ficou pior depois da Lava Jato. Tinha corrupção, tinha coisa errada? Tinha. Mas tinha coisa errada desde a carta do Pero Vaz de Caminha, que pediu emprego por mão. Para quem? Aí tem um livro que me impressiona muito, que eu gosto de estudar esse assunto, que é o livro daquela jornalista que entrevistou, que fez a história do Odebrecht, que inclusive eu vou usar numa palestra para você sexta-feira, que ela mostra que o período em que a corrupção foi maior no Brasil foi no período militar. Né? Se fossem comparados os pagamentos de propina do período militar com o período do governo do Lula, por exemplo, é 10 vezes menos. Eu estou fazendo com isso, eu estou defendendo de alguma maneira a corrupção? De jeito nenhum. Mas você não combate a corrupção corrompendo o devido processo legal. O que os caras fizeram foi isso. A Vaza Jato escancarou isso de maneira assim absoluta. Desmascarados, eles são o que são hoje. Né? Então só existe o extremismo de direita no Brasil por conta do moralismo e do lavajatismo. O bolsonarismo mais radical, e eu respeito lideranças de direita, de centro-direita, advogo para pessoas dos mais variados partidos, jamais para o Novo, jamais para Deltan e companhia, eles mesmos reconhecem que o lavajatismo deu a semente para um cara do perfil do Bolsonaro virar presidente do Brasil, né, e chegar onde nós chegamos hoje. Então eu acho que a Lava Jato, além de representar uma violação a tudo que a Constituição brasileira coloca, a Lava Jato foi talvez o maior ataque ao projeto civilizatório da Constituição de 88. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né, porque eles de fato transgrediram todas as fronteiras. E uma coisa é você falar isso como quem ficou fora do sistema. Eu tive que me defender dentro do sistema. Eu era advogado e veria um problema. Eu precisei de advogados, aliás, ressalto aqui, eu tenho advogados maravilhosos, né? O advogado que me atendeu aqui primeiramente no Paraná, o professor Rodrigo Rios, equipe sensacional. Depois o advogado que eu contratei em São Paulo, o professor Alemeiro Veludo de Alemeiro Veludo Neto. Meninão, foi o cara que passou naquele concurso da USP, aquela retardada daquela Janaína concorreu. Ele passou com 9,96, a maior nota da história, ela não conseguiu 7. Então ele ficou famoso por isso, faz um trabalho sensacional. E um advogado que me ajudou nesse último processo com o Toffoli foi o Eduardo Sanz, pouco conhecido, mas um dos mais brilhantes advogados que eu conheci. Então você enfrentar esses caras de problema, e eu consigo lê-los nos dois aspectos, porque eu fui réu deles, mas hoje eu sou advogado de réus deles. E hoje eu sou advogado de quem vai combatê-los com muita contundência em 2026. Né? 2026 vai ser muito importante, porque é o marco de rompimento e de existência ou não desse projeto político da Lava Jato. A Lava Jato produziu um líder, que é um senador, que ganhou uma eleição, e assim, eu não tenho como provar, mas ele fez exatamente o jogo da política tradicional. Se eles me interpelarem, eu conto, mas não vão me interpelar, não vão ser loucos. Eles fizeram exatamente o jogo da política tradicional na eleição do senador.
Não vem com essa conversinha de corrupção, financiamento de campanha. Eu sei o que aconteceu, né? Ninguém me contou, eu vi. E em 2026 nós vamos enfrentar. Eu particularmente defendo, né? Eu acho que aqui no Paraná, sobretudo aqui no Paraná, nem a clivagem bolsonarismo, centro-esquerda e tal, aqui é a política contra o lavajatismo. Cabe saber quem vai estar de um lado e vai estar do outro. Eu particularmente acho que o campo democrático, eu nem vou falar o campo democrático popular, né? Eu acho que nós vamos ter em 2026 uma repetição do que foi o segundo turno aqui de Curitiba, né? Onde nós tivemos um candidato de centro-direita, que inclusive, na minha opinião, cometeu o erro de botar um vice ligado ao PL, que foi traído escancaradamente porque a extremista de verdade vai para o segundo turno contra ele. O Eduardo Pimentel só ganhou a eleição em 2024 e ele sabe disso, porque a centro-esquerda, os democratas paranaenses, votaram e trabalharam para ele. Porque não há nenhuma dúvida, às vezes tem gente mais radical, não, eu falei, não. A diferença entre ter um Eduardo Pimentel, que é um democrata de formação, um cara correto, até onde eu sei, pode ter lá uma divergência ideológica, e uma doida, moralista, extremista, uma Trump piorada na prefeitura é gigante. E não é para mim, não é para o pessoal de classe média alta. Eu, quem sabe, uma maluca dessa, que mexe com direito urbanístico, quer fazer um monte de besteira, eu ia ganhar mais dinheiro. Mas para o pessoal que precisa do estado, do município, faria uma diferença muito grande. Uma pessoa que assume que vai cobrar mais caro de quem mora mais longe, não preciso dizer mais nada. Vou falar sobre duas perspectivas. Eu vou falar como vítima. Eu jamais entraria com uma ação, perdi muito dinheiro, patrimônio bloqueado até pouco tempo atrás, meu escritório tinha uma dimensão enorme, não que seja ruim hoje, pelo contrário, né? Desde que, quando eu fui preso, quando eu vi aquilo tudo acontecendo, só tive uma preocupação, não perder a possibilidade de advogar, que é o que eu sei fazer, que eu faço bem, que eu amo fazer nessa vida. Eu, quando vou fazer palestra, eu sempre começo dizendo, eu sou um advogado, metido a falar, metido a dar aula, mas eu sou sobretudo advogado, nesse ponto eu me identifico muito com o Cacai. Eu não toparia ser juiz, desembargador, ministro, já recusei vários convites para a administração pública, eu sou advogado, corpo e alma advogado, eu brinco, várias vezes já cogitaram meu nome para ser desembargador do TRE, eu digo que eu me recuso completamente, porque eu não sei ser imparcial. A premissa para você ser, né? Aliás, o Moro podia ter aprendido isso, a premissa para você ser juiz é a imparcialidade, e eu confesso que eu não consigo, eu sempre tenho lá, né? Eu sou coxa, eu voto na centro-esquerda, eu gosto de barreado. Não adianta, eu não sei imparcial. Ah, você gosta mais de feijoada ou barreado? Barreado. Mas feijoada também é bom. Então, eu não consigo isso. Aí eu vou falar primeiro da perspectiva do advogado. Acho que sim. Acho que tem reparações grandes. A minha única questão é quem que paga essa conta. E aí eu falo como vítima. Eu jamais entraria com uma ação para que o Estado pagasse, para que o poder público pagasse. Porque quem vai pagar essa conta são aqueles que mais precisam. Que o dinheiro público fique com o Estado. Se alguém tem que ser responsabilizado, são os que participaram e fizeram isso. Eu acho que a responsabilização do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando, desses caras que produziram esse estrago, né? Eles conseguiram, o Brasil tem uma característica, eu estou estudando essa questão da corrupção, em todos os países civilizados do mundo, a começar dos Estados Unidos, que era onde eles se inspiravam, o Ato Federal de Combate à Corrupção, FACP, ele prevê penas rigorosas para as pessoas que, mas jamais o sacrifício das entidades. Quando descobriram um escândalo horroroso na Enron, nos Estados Unidos, uniram 3 dirigentes, diz que tem um que chama de whistleblower, que é o cara interno que conta e ganha dinheiro para isso, né? Aliás, a lei anticorrupção brasileira é integralmente baseada nos Estados Unidos e é a lei do X9, o fundamental ali, que era a coisa que é o grande da Lava Jato. É o cara inserido, que dane-se direitos fundamentais do negócio, é pagar bem X9. Como se o delator, o cara que entrega, não tivesse algum tipo de interesse ou não participasse do esquema, e daí ele é o primeiro que se salva. Eles falavam isso com maior disfarçatez, teoria dos jogos. Nós vamos prender 5 para um falar, porque só vai ser premiado aquele que falar primeiro, né? É um troço perverso, é uma tortura. A gente viu o que aconteceu, né? Eu, quando fui preso, eu falei, vou ficar 6 meses. Até esses... Como eu estava falando, o lavajatismo, ele foi a semente mais evidente da destruição do sistema político, que é o sistema político brasileiro, que se não funcionava bem, estava avançando. Eu falo como estudioso do direito eleitoral. No momento em que nós chegamos ao estado da arte do controle do financiamento das campanhas, que a gente conseguiu ter uma reforma em 2015, que fixou teto de gastos
e fixou por candidatura e circunscrição, então você pode gastar até X, que nós tínhamos desenvolvido uma tecnologia de controle, por conta da integração dos sistemas, proíbe doação de pessoa jurídica e joga tudo para o fundo público. Aí faz uma contradição. Aí vem a Lava Jato. A Lava Jato criou a semente do autoritarismo que imperou no Brasil e que custou caro entre 2019 e 2022. Podemos dizer o seguinte, a principal responsável pelo bolsonarismo, pelo extremismo ter surgido no Brasil, foi o lavajatismo. Como eu falei lá atrás, o moralismo no Brasil sempre deu em golpe. Não teve um golpe direto, né? Teve um golpe constitucional, na minha opinião foi um golpe parlamentar, dentro da legalidade, mas obviamente sem legitimidade, que foi a questão da retirada da Dilma. Ela foi derrubada como derrubou o primeiro-ministro, né? Ficou tão evidente que ela não tornaram a Dilma inelegível. A partir disso o lavajatismo avança, tenta destroçar o Michel Temer, pouca gente se lembra, mas o Michel Temer foi vítima do lavajatismo. O Aécio Neves foi vítima do lavajatismo. O Beto Richa foi vítima do lavajatismo. Uma série de lideranças do progressistas, do União Brasil, foram vítimas do lavajatismo. Eu me lembro, quando estava no meio do meu processo, que pessoas iam conversar comigo e eu dizia, eu fiz esse alerta inclusive para uma pessoa muito próxima, depois até ele virou meu cliente, né, o ex-governador Beto Richa. Quando ele ainda era governador, uma pessoa veio me procurar em fevereiro, não vou dar o nome, uma pessoa muito próxima, perguntando o que eu achava. Ele admirava o meu trabalho como advogado, já tinha trabalhado. Eu falei assim, se o Beto Richa renunciar, ele vai preso. Eu falei, o que você sabe? Não sei de nada, eu não ouço um monte de coisa. Mas eu sei que ele é alvo do lavajatismo, porque o lavajatismo já destroçou o PT. E agora ele precisa destroçar o PSDB, porque o PSDB é um partido de centro. Eles têm como alvo o Alckmin, mas o Alckmin é governador e não vai renunciar. Vai até o final do mandato. O Marconi Perillo em Goiás também estava no mandato de senador. Eram as lideranças da época. Era o Marconi Perillo, o Alckmin, o Aécio Neves. O Aécio Neves estava no governo de Minas. E parece que ia ser candidato e tal. E o único que vai ficar sem mandato, e vai ficar sob a jurisdição da Lava Jato, é o Beto Richa. Se o Beto Richa renunciar, acredite, eu acho que ele vai ser preso. Falei isso em fevereiro de 2018. Outro dia, preparando para essa fala aqui, eu comecei a ver algumas coisas, eu até me arrepiei. Né? Eu achei uma conversa minha com meu sogro falando, que eu ainda falei o seguinte, esse Deltan vai ser candidato e ele vai ser cassado. Isso eu falei em fevereiro de 2022, por conta daquela questão da inelegibilidade. Então, e não deu outra. Destroçaram o Aécio Neves, tentaram pegar o Ricardo Barros aqui no Paraná, passou perto. Aí depois ele aderiu ao bolsonarismo. Porque o ódio desses caras é contra a política, não é um ódio contra o PT. Só que como hoje, como eles são extrema-direita, eles se aliaram. Não tem nada mais pavoroso, na minha opinião, que demonstra o caráter dessas pessoas. Também questiono, como é que você estuda na Federal do Paraná? Como é que esse cara saiu da Federal do Paraná? O Deltan Dallagnol, quando é cassado o mandato dele, dando aquela entrevista perto do que há de pior na política brasileira. Eu não estou falando de esquerda, não. São pessoas desqualificadas. Aquele Paulo Bilinski, aquele que foi suspenso, o Gilvan da Federal, o Eduardo Bolsonaro. É gente desqualificada, é gente que não podia estar num mandato popular. Não é de esquerda e de direita, né? Eu sempre digo, mas você fala isso porque você é de esquerda. Não. Para mim, o equivalente na esquerda ao Bolsonaro é aquele maluco que é presidente do PCO. Nem lembro o nome dele, aquele doido lá. Aquilo é a extrema esquerda, não é o PSOL. Só é extremamente consequente hoje, por mais que tenha uma visão, mas dialoga, é parlamentar. Você pega o trabalho do Glauber Rocha, da esposa dele, da Fernanda Melchiona. São pessoas, têm lá sua visão mais contundente, do próprio Guilherme Boulos, mas são pessoas do diálogo político. A extrema esquerda brasileira é um PCO, é um outro nível de coisa que é o equivalente ao Bolsonaro. O Bolsonaro é extrema direita, é pavoroso, é um cara que defende gente, Ustra. Né? Eu acho que tanto. Eu vi muita gente jovem, depois que sai do filme O Ainda Estou Aqui, me ligando, porra, doutor, é assim e tal. Foi pior. Eles não mostraram a cena de tortura. Vocês não sabem o que é um pau de arara. E é um cara que defende publicamente isso. Então, e isso tudo, na minha opinião, claro, tinha um grupo político, mas quem propiciou o ambiente histórico para que isso tomasse conta do Brasil foi o lavajatismo, que demonstrou a sua natureza quando eles vêm para a política. O Sérgio Moro, gente, eu pergunto assim, será que as pessoas têm noção disso? Ele recebeu o Paulo Guedes, está confessado. Só que, no caso do processo, eu estudei isso, né, na impugnação em 2022, o Sérgio Moro, ele recebeu o Paulo Guedes no dia 15 de outubro. No segundo turno de 2018,
Foi no dia 25, 26 ou 27. 15 dias antes, 2 dias antes ou 2 dias depois, ele soltou aquelas gravações do Palocci. Ele jogou claramente como um elemento político. E como são pessoas muito medíocres, com todo respeito, né? Eu morro de vontade, aliás na Federal me convidaram umas 2, 3 vezes, falei, chame o Deltan para debater. Comigo, nada. Fugiu. Eles são pessoas medíocres intelectualmente, medíocres juridicamente, né? Eu até brinco como é que esse cara... Eu tenho um livro do Moro, que eu até tinha sublinhado, que eu estudo, né? Jurisdição como Democracia. Eu leio o livro e falo, não foi isso. Ou o cara mudou demais. Enfim, mas essas pessoas, né? Depois cai a máscara. E são legítimos representantes da extrema-direita. O Deltan, no X, é um negócio impressionante. Pena que na Federal já não tem a reprovação retrospectiva. Porque esse cara não pode ter saído da Federal do Paraná. Aquela moça que foi responsável pelo suicídio, Luiz Carlos Cancellier, foi minha contemporânea, a Érica Marena. Era uma menina boazinha, meio ali encolhidinha. Como é que pode ter virado isso? Como é que tanta gente... O Diogo Castor de Matos, o pai do cara é um puta de um procurador, um advogado, o irmão dele é um baita advogado. Eu sei que são meio rompidos, ele segundo casamento. Como é que ele virou aquilo? Que eu acho, e eu falo o nome desse cara com boca cheia, é o Carlos Fernando. Esse sujeito é um perverso. Ele é mais perverso. O Deltan, ele é um meio psicopata, porque ele acredita no que ele fala. Ele é messiânico, né? Bom, religião e política tendem a acabar em tragédia, né? Mas o Carlos Fernando, esse tem consciência da maldade. Eu não falo isso porque ele falou que era o preso predileto dele, que queria ver o apodrecer na cadeia. Alguma coisa nesse cara não vai bem na cabeça dele. Ele era o grande Richelieu por trás dos procuradorzinhos amostrados, como diz o Cacai. Porque ele tinha noção. O Moro é um cara intelectualmente limitado. E ele, não vou dizer quem, mas uma pessoa muito inteligente, ele é sociopata. O Deltan é aquilo. Esse cara, o Carlos Fernando, é o cara que realmente pensou. E ficou rico. Eu achei ontem uma publicação que ele fez uma consultoria que ele ganhou 28 milhões de reais. Quer dizer, o cara que acusa todo mundo de corrupção se aproveita do background disso, é contratado por uma empresa que veio mexer, acho que no Odebrecht, uma coisa assim, e ganha 20 milhões e 28 milhões de reais. E é a esquerda que é corrupta. Então, o processo, e eu acho que o trabalho da Museu da Lava Jato nesse ponto é muito importante. Porque é tanta coisa. Você vê a entrevista daquela moça, Cristiane, que foi juíza plantonista, é um troço chocante. Os caras falavam de transparência. A maior caixa preta do Brasil nos últimos 10 anos foi a porra da 13ª vara. 3,5, 4 bilhões de reais circularam por ali. Os caras tomaram a decisão de pagar o Departamento de Justiça norte-americano 2 bilhões de reais. E o ladrão é o cara que desviou 200 pau para financiar uma campanha de deputado. O ladrão é o Guilherme, que durante 5 anos ganhou honorário para fazer um serviço que ninguém nega que foi feito. Aliás, esse é um episódio interessante. Quando eu fui prestar depoimento, eu estava virado. Eu já tinha sido solto. Falei, agora esses caras vão ver que é bom pra tosse. Agora eles vão entender porque eu sou advogado. Eu virei, eu fiquei louco. Meu advogado, coitado, o professor Rodrigo, ficava me beliscando. Falei, professor, não adianta. Não adianta. Eu falei assim, o que eu fiz? Não, doutor, o delegado me perguntando, ele fiz isso. Ele olhou para mim, mas você não acha pouco ter feito isso para ter ganhado os honorários que você ganhou? Eu falei, amigo, eu sei de advogado, eu sei de alguns casos em que um advogado, de pessoas que vocês publicamente devem admirar, para fazer um embargo de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento, num recurso especial, ganhou o dobro do que eu ganho no honorário. E você acha que eu trabalhei pouco? Aí eu bati. Aí eu falei, e tal coisa. Eu falei, vocês são ignorantes, agora vocês vão se descobrir que eu sou advogado. Isso que eu ganhei está permitido pelo artigo tal da resolução tal do... Vocês não entendem direito eleitoral, porque vocês vão questionar minhas coisas. E foi assim, né? Por que eu digo isso? Para dizer o seguinte, você via claramente que já havia um juízo prévio de condenação. Eu tinha que ser culpado. Eu tinha que ser culpado, como muitas pessoas tinham que ser culpados. Aí nós voltamos na questão da indenização, né? Eu vou falando e vou me perdendo. Pessoalmente, eu não entro porque o Estado vai pagar. Eu não vou fazer isso. Não preciso, não sou rico, não sou milionário, mas vivo muito bem, né? Meu escritório, é engraçado, de tudo que aconteceu, eu perdi um cliente em 2016. Eu fui preso em junho de 2016. Eu fiquei preso do dia
Foi dia 23 minha prisão, eu me entreguei no dia 23, 24, 25, 26, eu cheguei de show, cheguei de Lisboa, descendo no avião, mas me filmaram. Até tem uma cena engraçada, porque eu falei, vou ficar 6 meses, eu tinha comprado uma mala de 23 quilos de livro, né? Porque eu era lavador de dinheiro, mas gostava de comprar livro. E aí eu comprei uma mala de livros, que era da editora Fazendo Direito, lá em Coimbra, né? Foi lá da Almeidina, e a editora Coimbra estava fechando, eu comprei tudo que eles tinham. E aí eu peguei 10 livros, eu entro no camburão da Federal com 10 livros na mão, né? Tem até uma história interessante, que um dos membros da minha quadrilha que eu conheci na cadeia, disse que eles já estavam presos há 2, 3 dias, e que daí o Paulo Bernardo tinha sido preso e dizia, calma, o doutor Guilherme vai chegar, ele é um bom advogado, vai. Aí ele conta, isso é coisa engraçada que acontece, né? A gente tem que tirar as coisas boas da vida das tragédias. Aí disse que quando chegou o tal do doutor Guilherme, chegou o Guilherme, chegou o doutor Guilherme. Disse que ele olhou pra mim isso há 10 anos atrás, disse que eu tinha cara de piá, não tinha barba na época. Ele falou, entrou um piá com uma biblioteca. Aí ele virou pro parceiro, porra, se esse é o cara que sabe das coisas, eu sou um morto. Nós vamos sair daqui no ano que vem, porque o cara trouxe a biblioteca para dentro aqui da Polícia Federal. Então, eu cheguei, né, aí 3 dias depois já tinha acontecido essa situação toda. E aí o que eu percebi? A frustração de não preencher aquilo que eles queriam que fosse falado, né? Depois, várias vezes vieram, mas Guilherme, pense bem. E eu sempre era claro, sabia que era recado. Falei, se tivesse, eu não delataria. Eu sou filho de perseguido ditador militar. Mas o pior é que eu não tenho. E eu não vou inventar. Então, esqueçam de mim, eu vou combater esses caras. Bom, junho, a campanha começava em agosto daquele ano. De todos os clientes que eu tive, apenas um disse que queria rescindir o contrato comigo por conta da exposição e tal. Esse cliente, além de estar me devendo até hoje, está sendo executado, ele foi preso logo depois da eleição com 2 meninas, uma de 12 e uma de 11 no motel. Então eu acho que não era um cliente que eu tinha desejo de ficar. Isso foi interessante, porque a minha advocacia, claro, diminuiu, eu foquei, mas eu não perdi cliente. Por isso que eu digo, para mim eu não quero indenização. A minha indenização é tirar esses caras da política, é combater esses caras da política. E isso eu vou ser bem contundente. Eles vão descobrir como eles erraram em mexer comigo. Eles vão descobrir que eu não sou nada de lavador de dinheiro, eu sou advogado. Essa é a minha indenização, mas eu acho que as outras pessoas foram destruídas. Eu sei de casos assim escabrosos, que a vida acabou. Esses merecem reparação. Eu equiparo a situação desses, que foram perseguidos pela Lava Jato injustamente, às pessoas que foram torturadas na ditadura. A diferença é que o método não era mais pau de arara. O método era aterrorizar com a possibilidade de prisão de familiares, que não tinham nada a ver com o rolo, era deixar em prisão preventiva ad eterno. A tortura mudou, ficou mais sofisticada. Esses, por exemplo, alguns diretores da Odebrecht que não tinham nada a ver, ficaram lá 2, 3 semanas presos, perderam a família. Esses têm que reparar. Muitos políticos. O que é o caso do Lula, gente? Tá certo que o povo brasileiro deu a ele a grande reparação, né? Tá na presidência de novo. Mas o cara ficou 580 dias preso por nada. Eu, como disse o Reinaldo Azevedo, que alguém fala, eu fui ler o processo. Algumas pessoas me perguntam, mas como é que é a condenação do Lula? Normalmente alguém mais diz, mas é um absurdo ele ladrão. Eu vou te explicar como é que é a condenação do Lula. O Lula era presidente da República, lá no troço da Petrobras. Do triplex eu nem vou falar, é esse do triplex. O Lula, presidente da República, ele nomeava o presidente da Petrobras e o presidente da Petrobras nomeava os diretores. Um diretor fez um negócio errado com uma empreiteira. Logo, o Lula é culpado. Como assim? Você contratou a empresa tal para fazer um serviço, junto com você. Você não é advogado? Eu falei para um amigo meu. Você contratou. Esse cara que você contratou, ele contratou um funcionário. O funcionário vai e quebrou o negócio errado. Você é culpado porque você contratou o gerente que contratou o cara. É isso que está no processo. Pior, eu sempre digo isso, o cara de terceiro escalão da Petrobras, delator, ganhou, confessou que tinha roubado 150 milhões de dólares. O segundo escalão lá quanto? O diretor que fez a delação, Paulo Roberto Costa, 400 milhões. E o chefe do esquema, o Lula, ganhou um apartamentinho de 300 mil reais a mais do que ele tinha comprado. Quer dizer, é tão ridículo que não precisa ser juiz para perceber a insustentabilidade. Esses têm que ser recompensados. Como eu acho que estava falando, até me perdi, mensalão, genuíno e pisolado. Genuíno, não fez absolutamente nada. Tem a mesma casinha que ele comprou. Foi deputado federal 5 vezes, era um dos mais brilhantes deputados. É um salário bom de deputado, a mesma casinha que ele tinha 20, 30 anos atrás, é a mesma coisa. Foi condenado porque assinou como presidente do partido um contrato de empréstimo para pagar dívida de campanha.
Eu fiz isso já, então tinha que ser preso. Quando o Vanhone perdeu a eleição de 96 em Curitiba, ficou uma dívida de campanha. Eu fiz um contrato no meu nome para ajudar a fechar o buraco, porque o Ângelo também não é corrupto, era bancário e tal. Então tinha que ser preso também, ó, que coisa horrorosa. A gente fez o empréstimo, depois arrecadava, corria, fazia festa, o cara foi do PT. E foi isso que o Genuíno fez. O cara foi humilhado, foi preso. E o Pisolato era diretor do banco, assinou um contrato, não tinha nem ideia do que estava acontecendo, cometeu um erro. Eu falei para você que quando aconteceu comigo, eu pensei muito no Henrique Pisolato. Eu falei assim, tem que me entregar, eu não vou fugir. Eu sou bandido. Eu sou meio louco, tem pessoas que acham que eu sou louco. Tudo que eu comprei desde então, eu pus no meu nome. Troquei de carro 2 vezes. O meu carro estava bloqueado. Eu vou lá e digo, esse aqui está ruim, comprei outro. Desbloqueei e me dá um novo. Mas você vai botar no teu nome? Vou, no meu nome. Comprei imóvel? No meu nome. Celular eu não troquei. Eu descobri que eu fiquei 1 ano grampeado. Fiquei grampeado de julho de 2015 até ser preso em junho de 2016. Não troco meu número. 1 ano grampeado. Até agora eu não sei, eu fico assustado comigo mesmo. Eu sabia que não era de falar besteira, mas eu sou bom pra cacete. Quer dizer, a turma da Lava Jato 1 ano me grampeando e não conseguiram pegar uma conversinha boba minha com alguém, eu advogo pra político. Então, isso mostra o nível de perversidade desses caras. Por isso que eu acho que em termos de reparação, o principal tem que ser a reparação política. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é esses caras responderem pelo que fizeram. E nisso eu sou rigoroso. Não acho que a gente tem que exigir devido processo legal quando somos que a gente gosta. Devido processo legal para todo mundo. O seu Deltan Dallagnol teve devido processo legal no processo. Estou rezando, Deltan Dallagnol, sai candidato ao Senado, ajuda nós. Que ele saia candidato ao Senado agora em 2026. Ele está inelegível, ainda que a inelegibilidade dele não seja de sanção, portanto tem que ser declarada eleição para eleição. Mas essa é a punição que eles têm que ter. Agora, não pode usar vaza-jato, porque de fato é prova ilícita para condenados. Tem que ser usado como foi no meu caso, que anula o processo. Mas de alguma maneira eles têm que ser responsabilizados. Pouca gente sabe, eu vou falar aqui, que não é segredo. Qual foi o motivo real da exoneração do Deltan Dallagnol? Vocês sabem qual que foi? Vai aparecer no processo. Ele se exonerou porque descobriram dos vários partes. Mas essa situação que eu vou contar para vocês não apareceu na cassação, porque o advogado que estava, a gente começou a petição junto aqui com o doutor Luiz Eduardo Pitinin, chegou para julgar. Nossa, essa é uma outra história. Eu fiz uma articulação, não deu. O próprio Bolsonaro interferiu numa coisa lá, por incrível que pareça. Quando eu estava estudando para fazer a sustentação oral, a gente descobriu que o porquê que o Deltan Dallagnol pede exoneração exatamente no dia 2 de novembro de 2021. Eu não vou esquecer dessa data. Portanto, ele está inelegível de 2 de novembro de 2021 a 2 de novembro de 2029. Então, 26, 28 e tal. Junta no processo administrativo dele, que eles chamam de sindicância, uma investigação que a Corregedoria da Procuradoria do Ministério Público Federal da 5ª Região, que é o Sul, fez. Sabe o que descobriram? O Deltan Dallagnol, usando os fundos da Lava Jato, tinha comprado o sistema espião. Ele grampeou toda a Procuradoria, todo mundo, do faxineiro, que ele desconfiava dos próprios colegas. E essa compra, obviamente, foi irregular, ilícita, ilegal. Violação à lei de licitações do diabo. Então, esse é o tipo de gente que a gente está lidando. Aí eles têm que ser responsabilizados. Isso tinha que continuar. O Moro ter recebido o cara no dia 15 de outubro é violação ao Estatuto da Magistratura. Mas ele se exonerou. Né? Mas ele cometeu uma básica. Você não recebe, sendo juiz federal no meio de uma eleição, onde você tirou o principal contendor, o futuro ministro da Economia do cara, há 7, 8 dias da eleição. Meu Deus do céu! É que nem descobrir que no Atletiba, que normalmente o coxa ganha, você descobre que o juiz sentou com o Petralha entre o primeiro e o segundo tempo e começou a apitar pênalti pro Atlético. Aliás, isso aconteceu bastante. Mas é isso, e as pessoas não se lembram disso. Então, eu acho que essas questões têm que gerar responsabilização, mas eu não tenho dúvida que a responsabilidade mais efetiva é a política. É essa que eu quero lutar para fazer.